Bom dia, tudo bem, meus amores? Bom, agora nós vamos começar a apostilinha do segundo bimestre, tá? Já peguem aí, lá na página 3. Nós vamos ver um tipo de texto que nós vamos usar muito no ensino médio, que se usa muito em vestibulares e Enem. Nós chamamos de texto dissertativo, tá? Então, nosso segundo bimestre abre com um texto dissertação escolar, porque nós temos vários tipos de dissertação. A dissertação de uma... quando a gente defende um ponto de vista num mestrado, num doutorado, que daí requer um outro nível e uma outra forma, né, de dissertação. As características são a mesma, embora eles são muito mais amplos, tá? Quando a gente fala em dissertação escolar, nós temos a estrutura básica de uma dissertação escolar. Mas o que é uma dissertação escolar? O que vocês entendem do que é dissertar? Dissertar é organizar as suas ideias, palavras, textos, raciocínios, dados e fatos num texto, tá? Então, assim, quando a gente utiliza aquelas orações subordinadas que nós estudamos, as orações coordenadas, quando nós utilizamos de conjunções, elas vão dar toda uma organização do texto quando você quer defender alguma coisa. Então, logo, o texto dissertativo é um texto de raciocínio, porque você vai ter um tema e você vai defender aquele tema. E aí nós temos as características básicas desse texto e nós temos também a estrutura básica desse texto escolar, tá? Quando a gente fala de estrutura básica de uma dissertação, ela é composta por 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Agora, de início que vocês estão sendo apresentados a esse texto, nós vamos trabalhar essas partes, tá? Bem colocadas. Lá no ensino médio, lá no 9º ano, no ensino médio, a gente começa a dividir essas partes, que daí nós vamos adaptando ela conforme a avaliação que os nossos professores, né, os nossos avaliadores lá de instituições, do Enem, né, tem a partir disso. Aí a gente vai moldando vocês. Mas, a princípio, essa estrutura básica, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão, nós vamos trabalhar agora. E o que é a introdução? A introdução se coloca como a ideia-chave que vocês vão defender. Vamos supor que a prof vai lá e dá um tema para vocês, tá? Vamos falar sobre a pandemia do coronavírus. Cada um tem uma ideia. Eu tenho uma ideia sobre isso, você tem uma ideia sobre aquilo, a Milena tem uma ideia, o Bernardo tem outra, o João tem outra, o Gabriel Medeiros tem outra. O que nos diferencia? A nossa argumentação, né? Então, nós temos um ponto de vista. Na introdução é isso, é colocar a nossa ideia para ser defendida. Então, na introdução, a gente coloca a ideia-chave, né? E aí a gente vai desenvolver lá no nosso desenvolvimento. Isso na introdução. Aí tem... aqui no slide está dizendo, eu botei uma atençãozinha para vocês, ó. A tese não deve ser confundida com um tema. O tema é uma coisa, a tese é outra, tá? Ela é uma proposição sobre o tema, um posicionamento muito claro e fácil de ser absorvido pelo leitor, em torno da qual se desenvolvem os argumentos que tentam comprová-la. Então, eu vou colocar minha ideia sobre isso lá na introdução, tá? E aí eu vou perguntar, mas por que tu acha isso? E quando eu respondo, eu justifico isso, aí eu venho para o meu desenvolvimento. Quando eu quero dar essa justificativa, esse porquê, eu vou explicar a minha tese que foi colocada na introdução. Então, nesse momento, a gente coloca o que a gente chama de argumento. Você vai convencer o leitor. Como é que eu vou convencer ele? Eu vou persuadir ele? Como é que eu vou comprar ele para minha ideia? Tu vai ter que convencer ele dessa ideia,
tá? Então, quando a gente coloca os argumentos, sempre tem alguém que pensa como a gente, né? São dados específicos. Eu li assim, assim assado, mas eu li na folha tal, tananã, tananã. Eu li num livro que um pesquisador ou um cientista, né, publicou isso, aquilo. Então, isso são defesas. Lá na página 6, no desenvolvimento, na parte de desenvolvimento, a gente tem lá assim, ó, tipos de argumentos. Então, os argumentos, eles têm que estar dentro do desenvolvimento, no segundo parágrafo. O primeiro parágrafo é só para introdução e para tese. O segundo parágrafo, então, eu tenho esse desenvolvimento, que é onde eu vou argumentar, que é quando eu vou argumentar. Vou defender a minha ideia colocada no primeiro parágrafo, tá? Então, ali eu tenho vários tipos de argumentos. Eu tenho um argumento de autoridade. É quando eu caso a minha ideia com a ideia de outro. E eu uso a conjunção segundo, né? Segundo fulano de tal, né? Conforme fulano de tal, a ideia dele junto com a minha, tá? Então eu caso essas ideias, eu dou fundamento para os meus argumentos. E o outro é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é quando a gente tem a causa e a consequência. Geralmente esses raciocínios lógicos a gente tem fontes de pesquisas, tá? Então lá na página 6, naquele quadrinho cinza ali, tipos de argumentos, coloquem como importante, porque esses argumentos têm que estar dentro do desenvolvimento, que é a segunda parte, o segundo parágrafo ali da nossa dissertação. Fechando isso, eu defendi, coloquei meus argumentos, coloquei a ideia de outra pessoa, né, casei tudo, a minha introdução. Agora eu vou fechar o meu texto. Quando eu fecho o meu texto, eu chamo de conclusão, eu vou concluir. Quando eu concluo, eu não posso mencionar tudo, eu não posso mencionar alguma coisa nova. Eu tenho que olhar para o meu texto anteriormente, eu tenho que olhar lá para a minha introdução, para o meu desenvolvimento, fazer um parâmetro geral do que eu falei e fechar a minha ideia, tá? Então a conclusão é a parte final do texto, como diz aqui no slide que eu preparei para vocês. Mas é preciso que uma coisa fique clara. Concluir não é simplesmente terminar o texto e ponto. A conclusão é feita de comentários que confirmem os aspectos desenvolvidos lá nos parágrafos anteriores. Como eu falei para vocês, eu não posso simplesmente acabar o texto. Eu simplesmente tenho que olhar o que está anteriormente, que eu escrevi anteriormente, e ali eu tenho que concluir a minha ideia, tá? O meu texto. É o momento de oferecer uma solução ou demonstrar algum tipo de expectativa em relação à sua tese e ao assunto como um todo. Geralmente, os textos do Enem, eles requerem uma solução. Mesmo porque o Enem, ele é uma instituição que ele é inclusiva e ela quer que você dê uma solução àquele problema, tá? Que vai ser mencionado. Mas a gente tem que perceber que nem sempre o Enem, nem sempre tem um problema ali. Às vezes, né, dependendo do tema, eles não querem um problema somente. Não é só Enem, não é só dissertação, né? Nós temos, por exemplo, a UFSC, que é o DESC, que nem sempre eles apontam um problema. Às vezes eles querem simplesmente você dentro do texto ali, ponto. Tá certo? Mas não quer dizer que você tem que botar algum tipo de solução. No Enem é obrigatório, né? Mas isso vocês vão ver lá no ensino médio, no terceirão, tá? No segundo ano, enfim, quando a gente voltar e a gente trabalha minuciosamente. E aí, dependendo do que foi colocado no tema, obviamente, vocês vão ter que dar essa solução, tá certo? Bom, aí, fechando ali, ó, os modalizadores na página 7 são os modos de como vocês têm que utilizar ao inserir um desenvolvimento, né? A ideia de vocês, tá? E aí eu quero que vocês façam as atividades, tá? Da página, deixa eu ver aqui. Tem um texto lá da página 3, que é uma dissertação escrita por um aluno, por um concorrente lá pelo Enem, tá? E bem legal, vocês vão ler esse texto e vão responder a página 4 até
página... Não. Eu quero até a página 10, tá? Da página 4 à página 10, por enquanto. Depois a gente faz junto, que nós vamos ter aula ao vivo, né? Então, a gente faz junto as outras questões e tiramos as dúvidas, tá bom? Gente, ó, façam as atividades certinho, tá? Os slides vão estar aqui colocados para vocês. Um bom dia para vocês. Estou aqui para tirar as dúvidas. Vamos fazer junto, vamos tirar as dúvidas, vamos trabalhar juntos esse tipo de texto que é muito importante, tá bom? Beijinhos e até!